Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala, meu povo! Bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Estou aqui para falar da inacreditável irregularidade no Estadual Sub-13. Inacreditável, a gente vai trazer com riqueza de detalhes tudo o que está acontecendo, que a gente denunciou ontem. Antes, porém, peço para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, desce o dedo no like. Manda para quem você quiser esse conteúdo. A gente fala muito do futebol sul-mato-grossense aqui nos canais da Rádio Futebol na Canela. Pessoal, é o seguinte, ontem chegou a denúncia que o jogador Luan Lucas Alamã, do Náutico, teria jogado a final contra o Operário neste sábado, no último sábado, empate por 2-2, com 3 cartões amarelos. Chegou a denúncia e nós fomos conferir onde? Na súmula. Súmula. O que vale é súmula. Documento oficial de um jogo de futebol é a súmula. Tá certo? A escritura de uma casa. A casa é tua. O que vale é a escritura que você tem emitida pelo cartório. Que comprova que você nasceu. Quando, onde? Certidão de nascimento. Que você é casado ou divorciado. Certidão de casamento ou averbação do divórcio. E assim por diante. Documentos oficiais. Súmula. Ok? É o documento oficial. Quando a gente foi fazer a checagem interna nossa, já encontramos a irregularidade. Procuramos a federação, através do diretor de competições, Marcos Tavares, confirmou que o sistema da federação acusou a irregularidade. O sistema da federação acusou a irregularidade, tá certo? Muito bem. O que ocorre? O Luan Lucas tomou cartões amarelos contra Operário na primeira fase, Comercial na primeira fase e no segundo jogo da semifinal contra a União. Está na súmula isso. Ocorre que, na segunda fase da competição, após o Náutico vencer o Urso em Campo Grande por 3-1, o árbitro da partida cometeu um erro. Ele cometeu um erro. Ele deu amarelo para o Luan Lucas, com imagem comprovada e tudo mais. Imagem que o Náutico utilizou para pedir a correção da súmula. Quem avisou que o árbitro não deu cartão na súmula foi o Náutico. Qual o interesse do Náutico nisso? Não sei. Certamente, e pelo que eu apurei, o Luan não ia poder ir a Mundo Novo. Ou Adorados, né? Eu confesso que não vi onde foi o jogo. O time do Urso jogou... Itaporã, né? Itaporã. O time do Urso jogou com o Progol. O time do Progol. Certamente ele não poderia ir para o jogo da volta e forçou tomar o terceiro amarelo. Certamente é isso. Porque não faz sentido você estar no mata-mata, o teu atleta está pendurado, ele toma o cartão, o árbitro não anota na súmula e você acusa aleatoriamente. Algum objetivo o Náutico tinha. Muito bem. E o Náutico protocolou o pedido de revisão de súmula. Esse protocolo tem que se tornar público, tá? O Náutico tem que tornar público o ofício que ele mandou. Mensagem de WhatsApp não é ofício, tá? Mensagem de WhatsApp não é ofício. Então eu espero que o Náutico apresente o ofício pedindo a correção da súmula. O clube tem 48 horas para isso após a publicação da súmula. Agora a súmula é online, pessoal. Ela não é mais manuscrita, né? Como antigamente. Antigamente, passava 48 horas, você tinha para entregar na federação. Hoje não, é tudo online. Dentro do próprio estádio você preenche, em que pese que a base tem um tempo maior, segundo eu apurei. Os jogos da base, o árbitro pode fazer depois. Então, a partir do momento que o árbitro, com a sua senha, login e senha, publica a súmula, ele, árbitro, tem 24 horas para corrigir. 24 horas para corrigir. E o Vitor, que foi o árbitro do jogo, não colocou o cartão para o Luan. Então, a partir do momento que o Náutico viu, o Náutico, segundo a informação passada a mim pelo Departamento de Competições através do Marcos Tavares, o Náutico questionou a súmula. Perfeito. O clube tem 48 horas para questionar. Porém, o árbitro ele não consegue mais mexer. Passado 24 horas
da publicação da súmula, o árbitro não consegue mais mexer. Informação que eu obtive junto com a arbitragem. A partir daí, o que o árbitro precisa fazer? Ele verificou que ele cometeu um erro, ele tem que encaminhar um ofício à comissão de arbitragem, tá? Dá uma olhada no ofício, eu divulguei esse ofício no WhatsApp, uma das redes sociais da Rádio Futebol na Canela, mas dá uma olhada aí no ofício que o árbitro encaminhou à federação, mas para a comissão de arbitragem. Verifiquem aí. Muito bem, tá aí então o ofício, o árbitro reconhecendo que errou, porém sem data. Documento sem data. Tem alguma validade? Ninguém sabe a que tempo o árbitro encaminhou esse ofício à comissão de arbitragem. Ninguém sabe. Se foi dentro do prazo da solicitação do Náutico ou não. Ninguém sabe. Embora, obviamente, quando a comissão de arbitragem recebeu o e-mail, lá vai estar datado, né? A data no e-mail. Mas o ofício, que é um documento, deveria ser um documento oficial, não é datado. O que a comissão de arbitragem deveria ter feito? Presidente PC. Ô, Vitor, tá sem data isso aqui. Refaça. Refaça. É documento oficial. Correção de súmula através de ofício é documento oficial. Refaça. Ele não refez. Ou o PC não pediu. E a comissão de arbitragem encaminhou a federação. Encaminhou a federação. Só que quem pode fazer a correção da súmula não é o departamento de competição. Se o árbitro não conseguiu fazer, a comissão de arbitragem, com o ofício datado e com o parecer dela, corrige a súmula. São os árbitros que têm a senha de acesso no sistema da CBF. Então, liga na CBF, entra em contato com a CBF, olha, aconteceu isso. Eu preciso que vocês desbloqueiem aí tal jogo, de tal dia, de tal hora, para que eu possa anexar um documento. Isso não foi feito. Isso não foi feito. Então, o ofício sem data, sem correção de ofício e sem anexo à súmula, não tem validade nenhuma. E o Náutico, de maneira inacreditável, com o ofício que alguém lhe mandou, não sei se foi o departamento de competições, não sei se foi a comissão de arbitragem, o Náutico me encaminhou um print de uma conversa com Augusto Borges Ortega, que eu não sei qual a função dele na comissão de arbitragem. Me consta que ele é secretário do sindicato dos árbitros. Não sei se ele tem função na comissão de arbitragem. Não sei. Se ele tiver, por favor, informe. Tem uma conversa do Zito com o Augusto Ortega, o Ortega explicando que não conseguiu alterar a súmula porque tinha passado do prazo. Então, certamente o Ortega devolveu esse ofício, ou encaminhou o ofício ao Náutico, que apresentou o ofício sem data nenhuma. Se o Náutico, quando o Ortega encaminhou o ofício, não percebeu isso, falhou. Tá sem data isso aqui. Futebol profissional, galera. Isso aqui é sério, não é brincadeira não. É futebol profissional, não é várzea. Embora a competição seja amadora, não é várzea. Então, se o Náutico não percebeu, o problema é do Náutico. O problema é todo do Náutico. E aí, o Náutico, com esse ofício, fez uma contagem de cartões. E na contagem do Náutico, tinha que cumprir a suspensão no jogo da volta, como cumpriu. O garoto não jogou em Itaporã e depois voltou a campo e contra o União tomou o terceiro amarelo. O garoto tinha 2 na contagem oficial. E aí contra o União tomou o terceiro amarelo e a irregularidade se concretizou apenas quando ele foi relacionado para a final. Porque o que consta é o que está na súmula. Documento oficial é súmula. Não há outro. Esse ofício teria validade se tivesse anexado a súmula. Sem estar anexado a súmula, não serve de nada. Ok? Então, o Náutico errou ao não conferir se a súmula estava corrigida. Esse é o erro do Náutico. O Náutico não escalou o jogador irregular. O Náutico fez uma contagem por conta própria errada. Não pode. Não existe isso. É um absurdo.
Nós tivemos 2 casos no Mato Grosso do Sul. Um do controle de cartões que era entregue pelo quarto árbitro após o jogo. Operário, depois do jogo com o Rio Verde, derrota por 3-2 em 2011, o controle de cartões não tinha amarelo pro Reinaldo, zagueiro. Na súmula tinha. Seria o terceiro amarelo dele. Como foi o terceiro amarelo dele? Ele entrou em campo no jogo seguinte e o Operário perdeu 6 pontos. Porque o controle de cartão não é oficial. O que é oficial é a súmula. O Naviraense apresentou uma carteirinha aqui, na época da Copa do Brasil, dizendo que o Bahia e o Augusto tinham contrato. Mas naquela época era um bid da federação e o bid da CBF. Eram bids diferentes. E a carteirinha da federação só valia aqui. Não valia para a bid da CBF. E o Naviraense foi punido. O que vale, galera, é a súmula. Então o Náutico fez a contagem num documento que não tinha veracidade nenhuma. Nem veracidade não, validade alguma. Validade alguma. Ok? Então, anotou aí, Náutico pediu, o árbitro corrigiu, enviou para a comissão de arbitragem, que não mandou ele fazer a correção do documento que estava sem data. Erro da comissão de arbitragem. E não anexou nem esse documento sem data na súmula. Ou seja, não houve alteração de súmula alguma. Caminhamos adiante. O que ocorre agora, empiricamente? A federação, o departamento de competição, nesta terça-feira, vai informar a notícia de infração ao tribunal. E aí o tribunal vai acatar ou não a denúncia. Acatando, o que pode acontecer? Pontuação máxima do jogo, 3 pontos, mais o ponto conquistado, 4. Se fosse futebol profissional, 4 pontos direto. Como a competição é amadora, o tribunal pode usar o artigo do CBJD em que as penas são reduzidas pela metade. Pode, não é obrigado. Pode acontecer. Se isso acontecer, o Náutico, em vez de perder 4 pontos e ficar com menos 4, ficaria com menos 2. Menos 2. Tá zerada a fase. Se perder menos 4, acabou o campeonato. Não precisa de final. Se perder menos 2, tem campeonato. E aí o departamento de competições vai definir o que vai ser feito. Como é que vai ser feito caso o Náutico vença o jogo? Porque o Operário tem 1 ponto. 1 ponto. Certo? O Náutico tem 1. Se ele perder, for punido, ele vai perder o ponto que ele tem e vai ficar negativo. Vai ficar com menos 2, se cair pela metade. Menos 2. Mas caso ele vença o jogo, ele iria também a 1 ponto, né? Menos 2 com 3 pontos, iria a 1 ponto. Empataria em pontos com o Operário. E aí, o que faria? O que vai ser feito? Vai para pênalti? Vai fazer jogo extra? Aí é o departamento de competições que vai ter que tomar uma posição. E falar o que vai fazer. Caso a punição ocorra, tá? O Náutico seja condenado e a punição caia pela metade por ser competição amadora. E aí, o Tavares, o departamento de competição, vai falar, bom, se o Náutico vencer o jogo, vai para pênaltis, independentemente do placar. Ou se o Náutico vencer o jogo, vai ser campeão direto, porque vai ter uma vitória e o Operário vai ter um empate. Ou se o Náutico vencer o jogo, vai ter jogo extra. Aí é o departamento de competição que vai ter que definir, porque é um caso tão absurdo. E aí é bem omisso mesmo. Esse caso omisso é o departamento de competição que vai ter que definir. O que deve ocorrer? Até o julgamento do mérito, vai ter que suspender a final, né? Tem que suspender. E eu já entrei em contato com a federação, a tendência é que a federação suspenda mesmo a final, que seria no próximo final de semana, ok? Até a decisão do tribunal. Obviamente, quem perder vai recorrer, enfim. Agora está na mão do tribunal que vai receber a denúncia do departamento de competições. O Operário também pode denunciar e deve, né, denunciar essa irregularidade. O negócio é muito absurdo. Muito absurdo. Uma série de coisas erradas e por falta de profissionalismo do Náutico, porque se o Náutico tivesse pessoas incumbidas só de cuidar do departamento de futebol, se tivesse o Edson do Carmo lá, não teria acontecido isso. Alguém iria olhar e falar, opa, esse documento não tem validade, não tem data. Cara, como que tem o Náutico pensa em avançar cometendo esse tipo de erro? Cometendo um erro banal. Nenhum documento tem validade sem assinatura e sem data. É um negócio básico isso. Data de e-mail, né? Serve para quê? Vamos supor que chegou bem depois. E aí? Difícil, né? Difícil. Bem difícil. Essa falta de profissionalismo. Então não adianta. Alguém me mandou mensagem ontem, o Júlio César tem que decidir se quer ser treinador, jogador, presidente, e alguém tem que tomar conta disso. Alguém tem que ser responsável por isso. Não pode terceirizar a culpa. Qualquer pessoa
minimamente orientada e olhar o documento que foi enviado pela comissão de arbitragem, pelo Augusto Ortega, opa, isso aqui não vale. Quem que rebateu isso? Quem que tem qualificação para entender a questão documental do negócio? Quem tem? Aí, cara, vira uma verdadeira lambança. Desta vez não é do departamento de competições. Desta vez a lambança é toda do árbitro, do Náutico e da comissão de arbitragem. Se o Náutico fosse minimamente profissional, tivesse uma pessoa responsável por documentação, responderia: isso aqui não vale. Como um documento sem data tem validade? É um negócio tão absurdo, cara. Qualquer documento tem que ter data e assinatura. A assinatura dos 4 não serve pra nada assim tá datado. Enfim, vamos aguardar desdobramento. Tá certo? Estamos aguardando também se o árbitro vai corrigir a súmula da agressão do Odirley Lage ao atleta do Iviema. Juizão, ô Alex Stop, você vai corrigir? Pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira. Quer ser punido? Tem que punir o árbitro que não relata uma agressão do treinador a jogador. Curta, compartilhe, se inscreva no canal aqui, tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.